Olá, pessoal! Como é bom estar com vocês nas manhãs de domingo aqui no programa Jornada Feliz. E hoje eu estou falando diretamente de um cenário lindíssimo, natureza exuberante. Eu pergunto, vocês gostam, gente, de verde? Porque eu adoro! E nós estamos aqui no Clube Caça e Pesca, também Itororó Parque Clube, e é daqui que nós vamos gravar esse programa especial de fim de ano. O período do final do ano, gente, é uma época que realmente nós refletimos e também começamos a pensar não só nas metas, mas nas conquistas e naquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. E hoje eu gostaria de falar com você sobre recomeços. Afinal, o próximo ano, ele já está aí e eu pergunto, o que você tem prospectado? O que você espera do ano de 2025? Às vezes na nossa vida, nós carregamos algumas bagagens que representam alguns pesos que nos impedem de viver o novo e de viver a nossa melhor versão. Então, para finalizar esse ano e entrar no novo que chega, que você possa deixar para trás todas as mágoas, tudo aquilo que não foi bom para o seu coração, tudo aquilo que trouxe alguma dor e sofrimento, porque do sofrimento a gente deve tirar apenas lições de crescimento. Então, pensamento da semana para começar esse programa. Não guarde mágoas ou elas lhe sufocarão. Não existe nada pior do que um coração repleto de rancor. Ele suga suas energias e lhe afoga nas dores. O perdão cura e ajuda a compreender o mundo. E essa é uma grande verdade, não é mesmo, pessoal? Afinal, quando nós estamos com o coração livre para receber bons sentimentos, as coisas começam a acontecer e até mesmo o ambiente que nós vivemos, os nossos relacionamentos, eles melhoram. Mas o meu convite para você hoje é para vir neste bate-papo que a gente gravou aqui no Clube Itororó Parque Clube. E eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante. Confira então, vem comigo! E hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre um tema muito atual que envolve negócios, economia, como também as perspectivas das pessoas para o próximo ano. Afinal, quais são as previsões para o ano de 2025? Será que são positivas, negativas? Quem vai responder essas e outras perguntas para nós são dois convidados muito especiais. Ao meu lado, Humberto Carneiro, que é empresário e diretor do Clube Itororó Parque Clube, e também o professor Wesley Bori, que é consultor empresarial. Então, sejam todos muito bem-vindos ao programa Jornada Feliz. Muito obrigado, sou muito grato por estar aqui e poder contribuir. Espero que seja o mesmo para o Humberto, né, Humberto? Com certeza, é um prazer poder estar aqui com vocês. E vamos lá nessa jornada, vamos ver o que está nos aguardando aí para 2025. Algo que preocupa e que as pessoas precisam ficar atentas é a inflação. Quando a inflação ela está em alta, isso diminui o poder de compra do consumidor. E existem já algumas previsões para o ano de 2025. A estimativa da inflação, ela teve um forte aumento nesse último ano. E a previsão é que ela vai avançar de 4,60% para 4,84%, ou seja, vai estar um pouco acima do teto previsto para o ano que vem. Mas quais serão os principais impactos no próximo ano? Professor, observando o cenário econômico tanto em 2024 para 2025, quais são as previsões globais? Existe algum risco que as pessoas devem estar atentas quando a gente fala de negócios, de economia, comércio? A primeira questão que envolve aí é a mudança geopolítica, porque nós temos uma ampla mudança no cenário internacional de jogos entre países e isso muda regras de exportação e importação. Nós temos muitos dos nossos que fazem esse jogo internacional. Isso quer dizer que aquilo que se planejou no passado não necessariamente é o que você vai conseguir executar no ano que vem, né? Então há muito suspense do que será o próximo ano. Isso nos leva à questão do dólar, que está no crescente, não só no Brasil, mas em vários países, mas o Brasil é um dos campeões mundiais nessa questão, né? Então, quer dizer, como é que você faz um planejamento conciso de longo prazo? Então, nós temos aí uma outra circunstância envolvida, que é
as emoções envolvidas no ano que vem. Certamente, quando você olha para esse cenário, você antevê, você tem que estar preparado para uma reação rápida em várias áreas para você fazer equilíbrio ou projeções de lucratividade em áreas absolutamente impensáveis há pouco tempo atrás. Nós vamos agora para a próxima pergunta, que essa vai para o Humberto, que trabalha há muito tempo no ramo de negócios, é um grande empresário influente aqui na cidade de Uberlândia. E a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia, porque é impossível não falar de tecnologia. Gente, afinal, no ano de 2024, nós observamos que surgiram aí muitas novidades, inclusive que podem mostrar uma nova era que está chegando por aí, a questão robótica. Mas, Humberto, eu gostaria de saber de você, né, como você vê essas inovações em tecnologias? Você acredita que vai ter mais destaque em 2025 e como, né, essas mudanças podem afetar os negócios? Bom, a tecnologia ela é sempre bem-vinda e é muito positiva para todos nós. Agora, depende dos cuidados que nós precisamos ter com elas, para com elas. Uma das coisas que deve marcar muito o 2025 vai ser justamente a apresentação da verdade ou da mentira. Então a inteligência artificial hoje, ela tem maquiado muitas imagens, muitos cenários, então vai colocar uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas. É importante que a gente se adapte a isso, vai ser um momento assim de muita transição, sem sombra de dúvida, é muito positivo, tá? A gente vê a nível de comunicação, as coisas como elas estão funcionando. Provavelmente nós vamos ter aí, como já estamos aparecendo aí, celulares que você carrega com energia solar, que você não precisa mais de rede, e sim pode usar um sistema de satélite, enfim. Tem muita coisa boa vindo por aí. O importante é a gente ter habilidade para saber usar e entender esses processos que estão chegando. E acompanhar, né? E como você falou aí, ainda há uma certa insegurança da parte das pessoas em confiar totalmente, mas não tem como fugir às inovações e fugir à mudança. Vamos então voltar agora com o professor Wesley para a gente falar um pouco mais ainda sobre questões econômicas. Professor Wesley, quando a gente fala, né, dessa nova era, do novo que está chegando por aí, é impossível a gente também não tocar no assunto educação financeira. A educação financeira, na sua opinião, vai ser mais importante do que nunca no próximo ano? Como que você sugere que as pessoas podem se preparar financeiramente para aquilo que está por vir, para o futuro que está chegando? É que a educação financeira, ela é uma escola de vida, né? Ela é importante desde sempre. Agora, num ano que você tem tantas disrupções previstas, então, quer dizer, se você não tem a bagagem, provavelmente você vai tomar várias decisões incorretas. Por exemplo, para o próximo ano você tem uma certa dificuldade de trabalhar com dinheiro de terceiros. Como é que você está nesse momento se preparando para o próximo ano? Então nós já estamos fazendo aqui uma série de contenções para trabalharmos fortemente com capitais próprios para o próximo ano, né? Quer dizer, quão endividado você está nessa operação? Porque o custo do dinheiro tende a crescer muito para o próximo ano, né? Isso aí que você está falando é muito importante, porque quando chega o final do ano, as pessoas pensam logo em reorganizar a vida, né? Fazem uma reflexão para o ano. E como entrar 2025 endividado? Tem que colocar a casa em ordem, não é mesmo, professor? Mas isso tem a ver muito com hábito, porque na maioria das vezes, eu pelo menos normalmente não compro nada a crédito, né? Eu tendo a fazer um parcelamento muito próprio meu para comprar lá na frente com o meu próprio capital e procuro ainda comprar numa condição que me favorece muito, ou seja, cada vez mais barato, porque o seu dinheiro pode ser esticado de certa forma. Então, se você pensar em organizações que fazem isso também em larga escala, planejado, né, tudo que você vai fazer, então você tem um fluxo de caixa muito favorável ao seu negócio. Então, a crise ela pode existir, mas se você estiver trabalhando mais leve do que você tem, comprando de uma maneira que seja cada vez mais barata, ainda assim sustentável, no final das contas, o que você tem? Crise na média, mas favorabilidade para você, né? Bom, ainda falando então sobre o ano de 2025, vamos conversar um pouco mais com o Humberto. Humberto, na sua opinião, em 2024, o consumidor ele já apresentou algumas mudanças que foram possíveis observar? Para quem é empresário, para quem está no comércio, como adaptar a essas novas mudanças para 2025? Nós vamos ter, sem sombra de dúvida, um ano muito difícil, que é um ano de desconfiança. Confiança é uma porta que se abre por dentro. Nós estamos vendo aí hoje o aumento do juro de forma exponencial, uma supervalorização do dólar,
um endividamento público sem precedentes. E o que acontece hoje? O próprio governo hoje está tendo dificuldade em cobrir esses valores, em arrecadar para cobrir os vencimentos desses valores. E é uma crise de confiança. E confiança é uma coisa que você tem que manter continuamente. Tem um ditado que diz que reputação não tem retrofit. Então é muito importante as pessoas estarem preparadas. Provavelmente vai ser um ano onde as pessoas vão estar mais com o pé no chão, vão estar mais desconfiadas. Isso tende as pessoas gastarem menos. Segurar os investimentos. Segurar os investimentos. Eu acho que exemplo de todos nós aqui, aquele investimento que você ia fazer, falou, espera mais um pouco, vamos ver o que vai virar, que se eu precisar de um endividamento também eu não tenho como fazê-lo, porque o custo do capital hoje está muito caro. Então isso é muito ruim para o país. Se você não tiver um resgate dessa confiança o mais rápido possível, ou através de congresso, ou através de outras formas, nós vemos o próprio judiciário hoje, ele tem uma confiança hoje de 12%. Isso é péssimo. É péssimo. Você tem uma condição que você não tem uma segurança jurídica. Então as pessoas não se atrevem a fazerem novos investimentos e não se atrevem a estar se lançando no mercado aí com qualquer empreendimento novo. Enfim, vai ser um ano muito difícil. Eu acho que as pessoas precisam ter cautela, né? Se prepararem para uma época muito difícil. Agora a gente sabe que também depois da tempestade vem a bonança. Junto com isso vão surgir grandes oportunidades. Mas boa parte das pessoas, alguns são empreendedores, outros são mais cautelosos e essas oportunidades provavelmente vão ser vistas pelos empreendedores. Agora, é importante você trabalhar com segurança em tudo que você estiver fazendo. Ok, gente, é muito interessante essa questão que o Humberto abordou aí, porque a gente já observa uma tendência no próprio governo, né? Como o corte de gastos na área da educação. Nós vimos aí também a questão da votação do salário mínimo, que vai ter uma menor taxa para aumento ao longo dos anos. Então, realmente, 2025 pode ser um ano aí não tão fácil quanto muitas pessoas imaginam. Mas a boa notícia que acho que o nosso convidado falou aqui é que toda crise ela revela também uma oportunidade. Sempre tem aquele que vai enxergar uma oportunidade e aí entrar na onda e de repente essa oportunidade da vida dele. Professor Wesley, nós estamos aqui então falando de decisões financeiras. E nesse momento é muito importante a mentalidade das pessoas. E eu gostaria muito de saber de você, né, através da sua experiência, como que a mentalidade das pessoas pode influenciar tanto no seu sucesso como numa progressão de carreira para o ano de 2025. Eu começo citando Salomão, que diz que assim como tu pensas na tua mente é o que você é, né? Em outras palavras, o teu pensamento comanda. Então, como você está pensando? A maior parte das pessoas mais ricas que eu conheci nesse país são pessoas simples. Eu vejo, por exemplo, essas pessoas vivendo uma vida boa, mas simples. Uma vida de pouca vaidade, simples, né? E elas levam isso para os seus negócios, né? Negócios que são simples de serem geridos, embora às vezes operações grandes, complexas e tudo mais. Eu vejo que nesse ano de tantas dificuldades, como o meu colega aqui disse, né? Desafios, podemos dizer assim. Eu diria até que um ano de muitas disrupções, porque cenários que antes eram normais no mercado vão deixar de existir, você vai ter que se adaptar a novas circunstâncias. Se você estiver muito pesado nesse seu pensamento, de levar uma vida muito pesada, muito complicada, você vai ter dificuldade de sobreviver a isso, né? Nós já estamos justamente fazendo essas jogadas de roupas pesadas e tolas e fúteis fora já há um bom tempo, imaginando que isso chegaria para o próximo ano. Então, você, por outro lado, olhando para as pesquisas que existem na área, você vê exatamente que uma pessoa que tem um pensamento de esperança, um pensamento de resiliência, que olha para as coisas e diz assim, eu não desistirei, eu farei a diferença, eu vou pagar o preço. Essas pessoas, elas não estão entristecidas, né? Elas estão determinadas, né? Ok, muito bom você falar sobre isso. Não é mesmo? Então, a determinação, ela nasce do seu pensamento. Também nasce da sua estratégia, que nasce do seu pensamento, né? Então, esperança é olhar para o amanhã a despeito das dificuldades de hoje e crer que o amanhã ainda vai ser melhor do que hoje, porque você está fazendo por onde, né? Então, na verdade, isso é uma plantação. Então, qual é a plantação que você está fazendo desde agora? Não a partir do programa. Já tem que começar a pensar. Na verdade, a gente já está fazendo há alguns anos, né? Plantando
em várias áreas. Por exemplo, quando você tem crises assim, você tem muitas pessoas que adoecem por estresse, né? Por cortisol. Entrou em depressão. Em depressão, né? Então você está cuidando do seu físico, você está cuidando da sua alimentação, você está dormindo bem para enfrentar o que vem por aí e transformar isso que pode ser ruim, na verdade, numa grande oportunidade, porque as grandes crises que eu já vivenciei e já estive à frente, na verdade, depois que passamos, a gente olha para trás e diz assim, não, que bom que aconteceu aquela crise, né? Porque certamente eu não teria feito a mudança que nós fizemos se não tivesse ocorrido aquela crise, e essa mudança foi muito melhor para nós, né? Então, de uma maneira geral, o desafio é, eu não quero mudar, mas agora eu estou entrando no ano que teremos que mudar. E aí, tudo bem para você? O que você está pensando sobre isso, né? E já que nós falamos então sobre desafios, a gente vai continuar entrando nessa pauta. Agora, a nossa próxima pergunta vai para o Humberto. Humberto, na sua visão, quais serão os principais desafios que os empresários, né, os empreendedores irão enfrentar no próximo ano e como fazer um planejamento para ser bem sucedido? Tem época de plantio e tem época de colheita. Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de sobrevivência, pelo cenário que está desenhado hoje, os altos custos, as dificuldades, as inseguranças. Então vai ser para a maioria das pessoas um momento de sobreviver. E alguns poucos provavelmente vão ganhar muito dinheiro com tudo isso, porque sempre surgem novas oportunidades. Agora, eu nunca vi ninguém de sucesso que fosse pessimista. Nós temos que ser otimistas em qualquer situação. E eu percebo também que a maioria das pessoas, eles não se predispõem a se aventurar, ainda mais num mar que vai estar tão nebuloso como nós estamos enfrentando a cada momento aí. Então eu acredito que hoje o que nós precisamos é pé no chão, como diz o professor aqui, o caixa seguro. Caixa é mais importante do que lucro, e principalmente num momento como esse. Não dá para se endividar nesse momento. Tem um capital barato. Não existe capital barato dessa forma. E produzir no Brasil é muito caro. O custo do emprego é caro. Você começa a perceber, os impostos aqui são altíssimos. Você produzir aqui ou produzir fora, a maioria das pessoas estão fazendo a opção de produzir lá fora e trazer para comercializar aqui dentro. Pelo grau de dificuldade, e não só a carga tributária, mas também a burocracia desse país. E é algo que a gente precisa buscar mudanças, né? Porque vai se tornando muito difícil. Sem sombra de dúvida. Isso você só cresce quando você tem liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de investimento, segurança nos seus investimentos, segurança de propriedade. E essas coisas estão muito nebulosas nesse momento. Eu só vejo o crescimento com o sistema capitalista. Aonde você vê um sistema socialista entrando hoje, não deu certo. Comprovadamente não deu certo. Você começa a regulamentar demais, você começa a vigiar demais e a mente não funciona quando ela está sendo fiscalizada. As pessoas têm que ser livre para pensar, livre para investir. E para você ter essa liberdade também, é importante que você tenha essa confiança. Eu vou investir porque eu acredito. Então, acreditar num momento desse fica muito difícil para a maioria das pessoas. Então, eu acredito que esse próximo ano agora vai ser um ano de sobrevivência para a maioria das pessoas. E já que nós falamos, né, aqui também sobre a questão da crise, mas também sobre oportunidades, o professor Wesley, que é consultor empresarial, ele vai responder para nós aqui uma pergunta que eu acho que é muito necessária nesse nosso bate-papo. Professor Wesley, vamos lá então. Você acredita que o empreendedorismo será uma solução necessária no cenário econômico de 2025? Se sim, por quê? Bom, se você ler a obra do M.J. DeMarco, em seu grande livro, a primeira pergunta que ele faz é se você quiser um bem maior, que dia que você vai pedir demissão do seu emprego? Porque ele diz assim que a coisa mais arriscada que existe é a segurança do trabalho. Eita. Mas e quando você perde a segurança do trabalho? Que você vai buscar a coisa mais segura que existe, que é empreender, que é arriscar. Porque aí você vai descobrir a verdadeira vida, que está em aprender a fazer mais com menos, em aprender a descobrir onde estão os grandes mercados e as grandes oportunidades, se colocar naquela posição de uma maneira que você seja cada vez mais lucrativo e que faça uma série de bênçãos para a sociedade, como gerar empregos para aqueles que não querem arriscar, mas que querem ter vida digna. E você começa a perceber que existe uma força dentro de você que não existia antes. Toda crise, e esse país já se passou por diversas crises, eu presenciei várias, estive à frente de várias. Eu digo para você, ao final dela, surgiram tantos empreendedores de sucesso que não existiam antes,
que certamente não existiriam se não tivesse havido aquela crise. Então, normalmente, todo bem nasce de um mal, né? Toda aquela construção nasce de uma falta. Então, nós vamos ressurgir isso. Então, respondendo o que você falou ou perguntou, não é só necessário, como sempre será, e talvez no ano que vem nós vamos ter tantos como nunca imaginamos ter. Bom, para continuar então nesse engajamento, porque o bate-papo está muito bom, gente, eu vou pegar aqui carona no assunto do professor Wesley, né, para ele responder mais uma pergunta para a gente. E dessa vez nós vamos falar sobre as tendências de trabalho. Quais você acha, professor Wesley, que vão ser as tendências em relação ao trabalho e as relações profissionais para o próximo ano? Eu não sei se para todo mundo é assim, mas pelo menos nas nossas operações está havendo assim um avanço muito grande em gerenciamento por processos ligados à tecnologia. Por quê? Porque uma das formas de você sobreviver e gerar possibilidades é você fazer mais com menos e errar menos, né? Quando nós fizemos um levantamento, pelo menos nas operações nossas, né, o maior custo que nós tínhamos era de retrabalho. Então imagine você conseguir melhorar tanto o que você faz que você quase não refaz. Isso já é uma melhoria significativa no seu caixa, possibilidade de investimento com o próprio dinheiro que você estava jogando fora, né? Então quer dizer, o que está sendo feito hoje de investimento mais direto, que é um pouco invisível, é justamente nessas áreas, né? Ou seja, melhorar o que você faz. Até porque a pessoa que é especialista naquilo que faz e faz com zelo, faz assim de uma maneira sustentável, cada vez melhor, ela começa a se destacar não porque ela tem talvez uma metodologia ou uma máquina mais produtiva, mas é que ela consegue extrair mais daquilo que tem. E ao fazer isso, haja o que houver, você passa. Se houver a demanda, você passa por ela e passa crescendo, né? Então, pessoas zelosas, organizações zelosas, seja lá como for, passa pelo drama, seja lá qual for. A gente vai então para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Quer seu carro novo de novo? A Carboss chega para atender toda a linha de estética automotiva. Funilaria e pintura com destaque especial para aplicação de PPF, vitrificação e customização do seu veículo. Tecnologia e produtos de primeira linha e uma equipe altamente treinada. 2 ou 4 rodas, temos a solução para você. Vem para a Carboss, Avenida Paz Leme, 1555 Oswaldo Rezende. Contato 34 3232 9999. Carboss, seu carro novo de novo. Transforme o seu grande dia. Na Atual Noivos Uberlândia você vai encontrar os melhores vestidos para a festa e também ternos para locação com variedades e também em grande estilo. Vestidos para festa, debutantes, 15 anos, casamentos, ternos do mais arrojado ao clássico. A Atual Noivos Uberlândia está localizada na Avenida Cesário Alvim, número 541, no centro. Venha então para a Atual Noivos Uberlândia e transforme a sua ocasião em uma data muito especial. Bom, nós vamos então finalizar esse bate-papo, mais com uma pergunta que os nossos convidados vão responder, que pode ser aí um grande conselho para que você, nesse próximo ano, que já está batendo as portas, possa promover mudanças significativas e se preparar para o que está vindo por aí. Bom, então vamos conversar com o Humberto e com o professor Wesley, e a pergunta final é a seguinte: que conselho vocês dariam a alguém que está começando agora a se preparar para 2025, tanto no aspecto empresarial quanto pessoal? Quais são as dicas? Bom, hoje você vê uma série de mudanças acontecendo e muito rápido. Aquilo que era no passado já não é mais no presente. Eu tive algumas boas experiências abrindo e tocando negócio. Toda vez que eu abri um negócio para ganhar dinheiro, fatalmente eu perdi muito dinheiro. Mas toda vez que eu abri um negócio focado em levar uma solução, eu consegui ganhar muito dinheiro. Então o que eu percebo hoje? As pessoas que estão entrando no mercado. Hoje você não vê mais o quesito do currículo. Você vê duas atitudes importantes nas pessoas. Um é um conceito de caráter, porque eu hoje procuro profissionais que tenham caráter, porque provavelmente é aquele que não vai te lesar lá na frente. E o segundo quesito é atitude. Porque as pessoas que têm atitude, eles quando vem um problema pulam na frente.
Então, é muito importante que você mude a sua postura, não é distribuir o currículo. E você não é pago para trabalhar, você é pago para apresentar resultados. E se você for analisar bem, como já foi dito aqui, o emprego é uma distração que te dão para não deixar você empreender. O grande segredo mesmo está em empreender. Muitas vezes as pessoas, eu quero uma coisa segura, eu quero trabalhar para o Estado, ou isso, aquilo. Isso não existe, e cada dia menos. Então a vida é um acontecimento muito rápido. Nós não viemos aqui só para reproduzir. É importante você deixar um legado, construir alguma coisa, deixar sua marca, e você pode fazer isso. É só uma questão de você ter atitude e vontade, porque sem vontade você não vai a lugar nenhum. E um quesito muito importante, até Aristóteles falava, que a prerrogativa mais importante do ser humano é a coragem, que dela advém todas as outras. Muitas vezes você vê uma oportunidade e fala, vou deixar para amanhã. E você não sabe se você tem o amanhã. O bem precioso, o mais caro que você tem é o seu tempo. Respeite o seu e os dos outros. Porque é o único ativo que você não sabe o saldo que você tem na sua conta ainda. Então faça valer hoje, apresente seus resultados hoje, mude os seus processos, comece a trabalhar com visão no resultado, foco nos resultados. Você vai ver que vai vir com um melhor e você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. E sobretudo, veja o seu próximo como um ser semelhante. Porque quando você tem essa empatia e vê a dificuldade sua em cada um dos seus irmãos, você começa a achar soluções mais produtivas e começa a ter resultados mais eficientes. Uma das coisas mais difíceis de você encontrar qualidade hoje é justamente o serviço. O serviço, de forma geral, no mundo está péssimo. Isso é uma grande oportunidade. Porque se você levar um bom serviço, você vai ser mais atrativo, você vai ter mais clientes, as pessoas vão estar mais interessadas em você. Então, primeiro, saiba se vender. E você não é aquela Coca-Cola do deserto, mas existe muitas oportunidades. Às vezes muitos jovens me procuram, falam, Beto, o que eu posso fazer? Porque eu tenho isso, aquilo. Eu falo, meu filho, a primeira pergunta que eu vou te fazer é, se você não existisse, que falta que você ia fazer para o mundo? Então o mundo hoje é extremamente competitivo. Você tem que começar a pensar o seguinte, como é que você é na sua casa? Você é hóspede ou você é parte integrante? Você lava a louça, você arruma seu quarto? Porque se você não começa a fazer nada disso, provavelmente você vai ser uma pessoa que não vai ter muito sucesso no futuro. Então, à medida que você começa a entender que você é parte de um sistema e não a luz daquele sistema, você passa a ter mais sucesso, porque você tem mais chance e as pessoas vão te ver de forma diferente, vão te ver com mais atenção e com mais atração também, o que é muito importante. Ok. Professor Wesley, e com relação à sua opinião, o que as pessoas devem fazer para se preparar para o próximo ano, né, no aspecto empresarial, pessoal? Eu sempre acreditei que você precisa ter um propósito existencial de servir, porque aquele que serve capricha. E o mundo ele precisa desesperadamente de servidores e as pessoas estão desesperadas para contratar os serviços daqueles que servem, não daqueles que enrolam, né? É o que o colega aqui estava falando sobre essa questão da integridade. Frederick Taylor, nos anos 1900, com seus mais de 50 mil funcionários, mandou fazer uma pesquisa para saber por que parte das indústrias dele davam prejuízo, fazendo a mesma coisa de outros que davam muito lucro. E ele concluiu que existiam 3 tipos de pessoas na sua organização. Os ajudadores, os atrapalhadores e os neném, aqueles que nem ajudavam nem atrapalhavam. Nossa, esse neném, inclusive, falam que tem uma geração vindo por aí, que é os neném, né? E as empresas, os lugares muito lucrativos eram cheios de pessoas ajudadoras, ou seja, pessoas que realmente estavam dispostas. Então, para você ser isso, você tem que fazer coisas simples. Por exemplo, eu tenho o seguinte hábito, todos os dias, não importa o dia, feriado, seja lá o que for, eu tenho que aprender pelo menos uma coisa nova todos os dias. Faz bem para o cérebro também, professor. Não só para isso, faz bem para a sua profissão, faz bem para o seu dinheiro, faz bem para a sua cultura, faz bem para os relacionamentos, sejam eles quais forem, até amorosos, porque você começa a aprender coisas, saber coisas é uma das coisas que vão fazer diferenças. Mas sabe, no que concerne a dinheiro, os exemplos históricos milenares mais simples, para mim foram os mais valorosos em todas as crises que eu já vi. A primeira delas é gaste menos do que você ganha. Sempre. Nunca gaste mais do que você ganha, porque certamente, seja como for, você vai ter como passar um tempo, porque o dinheiro ele te compra tempo, né? Essa é uma das experiências mais interessantes que eu já tive,
Porque certa feita uma pessoa chegou para um colega meu e disse assim, você devia comprar aquele telefone hiper, mega, super, né? E ele falou assim, deixa eu ver aqui, vou ter que trabalhar uns 2 meses para ter esse telefone. Para quê? Eu não uso nem 10% do que eu tenho. Então, o aparelho, aquela coisa, é vida. Ele ia ter que trocar 2 meses de vida. Por que você trocaria 2 meses de vida por uma coisa que você não vai usar? Então, quer dizer, você deveria olhar para as coisas que você tem e falar assim, eu realmente preciso disso, né? Eu deveria levar uma vida mais, assim, do que eu preciso, mas que tem tudo a ver com isso. E se eu estiver crescendo no meu interior, acredite, tudo que está dentro de você, que é grande dentro de você, vai sair para fora. E quando sai para fora, as pessoas começam a perceber, as pessoas começam a dar valor. O que é valor? Essa aqui talvez seja uma das coisas, a meu ver, conceituais. Ao invés de você vender preço, você devia vender valor. Valor tem a ver com aquilo que as pessoas importam. E elas veem que você capricha, que você faz mais, que você zela. E, portanto, você tem valor. Daí a pouco você começa a ter o equilíbrio de mercado. Quando tem um monte de clientes querendo comprar de você, mesmo na crise, porque os outros não entregam o que você entrega, né? Então, porque ou seja, tem um diferencial, não é a mesmo? própria palavra amor, né? Amor. Para mim, na minha perspectiva, uma pessoa que não ama o que faz, não prospera. Agora, quem ama o que faz, prospera até na crise. Porque amor tem a ver com 3 significados. O primeiro tipo de amor é aquele que você está assim, pensando, eu não estou lá trabalhando, mas eu estou doido que chega o momento para chegar aquele momento de eu trabalhar. Ou seja, eu anseio estar fazendo aquilo, né? A segunda forma de amor é quando eu estou fazendo, eu me perco naquilo ali, porque eu amo tanto fazer aquele negócio. Eu estou ali, eu não estou me perdendo com bobagens, eu estou fazendo aqui porque eu amo aquilo que eu estou fazendo. E depois existe o outro. Eu quero fazer mais, não é por nada não. É porque os meus clientes merecem um afago, um carinho, um capricho. Então, quando eu começo a fazer essas 3 coisas, parece que o mar se abre para você. Não importa a crise, né? Parece que as crises começam a não existir. Então, se você tiver pé no chão, se você tiver zelo, se você tiver amor, se você for uma pessoa que está disposta a servir nessa vida, você vai passar por essa vida, seja lá o momento que for, e as pessoas vão estar contando com você. Ok, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com esses convidados muito especiais, né, que trouxeram aqui colocações muito importantes, inclusive falando dessa parte de servir, gente, um dos grandes exemplos, né, de líderes da história que nos ensinou que nós devemos aprender a servir as pessoas com carinho, com amor, porque os resultados eles vêm, os frutos vêm, foi o próprio Jesus. Então, que você possa seguir, né, esses conselhos que foram dados hoje aqui, que eu tenho certeza que o seu negócio, apesar dos desafios, tem um caminho para prosperar em 2025, e a sua vida também pode ganhar um up. E vem chegando, então, um bloco muito esperado neste programa, que fala sobre saúde. Com vocês, então, Aldair Reis no Perfil Médico. Revista Perfil Médico na TV. Oi, Liliane, eu estou aqui com a doutora Cláudia Cristina. Ela é endocrinologista e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o diabetes tipo 2, tá? Milhares de pessoas em todo o mundo estão acometidas com essa doença. Doutora Cláudia, quais são os fatores de riscos para as pessoas em relação a esse diabetes? Bom, os fatores de risco para o diabetes tipo 2 são principalmente aqueles relacionados ao estilo de vida. Então, a obesidade é um fator de risco, o sobrepeso é um fator de risco, hipertensão arterial, colesterol alto. Também podemos lembrar de mulheres que já tiveram diabetes na gestação, diabetes gestacional, mulheres também que têm síndrome dos ovários policísticos. Então, são todas situações que têm como fundo a resistência à ação do hormônio insulina. Além disso, também nós podemos lembrar de história familiar, da história familiar também de diabetes. Então, se eu tenho outros parentes, outras pessoas na família que têm diabetes, eu tenho um fator de risco a mais. Doutora, a pessoa recebeu um diagnóstico de pré-diabético. O que significa isso? Bom, o pré-diabetes é uma situação na qual os valores da glicose ainda não preenchem critério para diabetes. Por outro lado, eles são valores que não são normais. Então, é uma faixa, um intervalo de valores
em que a pessoa ainda não tem diabetes, mas ela já começa a ter alteração dos níveis da sua glicose no sangue. O que ela pode fazer para não ser acometida com a doença? Ela precisa investir no cuidado com esses fatores de risco que nós comentamos anteriormente. Então, ela precisa cuidar do peso. Se ela está com sobrepeso ou obesidade, é importante que ela perca peso. E não precisa ser muito peso. De 5 a 10% do peso corporal inicial já são suficientes para melhorar o estado de saúde dessa pessoa e reduzir esse risco de evolução para diabetes. Além disso, é importante que ela se exercite, que ela possa fazer exercícios físicos justamente para reduzir a resistência ao hormônio insulina. Então, com os exercícios físicos, ela vai ter uma captação maior de glicose pelas células, né, e vai conseguir ter um controle melhor dessa glicose. Então, se você tem algum desses fatores de risco, procure se cuidar. Tenha uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, pobre em alimentos industrializados, processados, e procure praticar exercícios físicos. Tenha uma vida ativa. Doutora Cláudia, nós queremos agradecer a sua participação aqui dentro do quadro Perfil Médico na TV. E lembrando, você que está em casa, fique ligado a essas dicas que a doutora Cláudia trouxe para você. Prevenção é sempre o melhor caminho. E a todos vocês, um ótimo domingo e até o próximo programa. Revista Perfil Médico na TV. Oferecimento: Pizzaria Boca do Forno. A melhor pizza de Uberlândia e região. Labormed, há mais de 36 anos, o melhor laboratório de análises clínicas de Uberlândia e região. Falar de saúde é sempre muito importante, então parabéns ao Dair e toda a equipe pelo conteúdo. Mas nós vamos então para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o momento da palavra. Quer seu carro novo de novo? A Carboss chega para atender toda a linha de estética automotiva. Funilaria e pintura com destaque especial para aplicação de PPF, vitrificação e customização do seu veículo. Tecnologia e produtos de primeira linha e uma equipe altamente treinada. 2 ou 4 rodas, temos a solução para você. Vem para a Carboss, Avenida Paz Leme, 1555 Oswaldo Rezende. Contato 34 3232 9999. Carboss, seu carro novo de novo. Transforme o seu grande dia. Na Atual Noivos Uberlândia, você vai encontrar os melhores vestidos para a festa e também ternos para locação com variedades e também em grande estilo. Vestidos para festa, debutantes, 15 anos, casamentos, ternos do mais arrojado ao clássico. Atual Noivos Uberlândia está localizada na Avenida Cesário Alvim, número 541, no centro. Venha então para Atual Noivos Uberlândia e transforme a sua ocasião em uma data muito especial. Bom, antes de finalizar este programa e passar para o momento da palavra, eu gostaria de agradecer a você aí de casa que tem nos acompanhado ao longo deste ano no programa Jornada Feliz e dizer que nós estamos muito felizes de estar no ar e poder ter a sua companhia. Mas para combinar com esta que será a última palavra do ano de 2024, eu quero falar com vocês sobre fé e esperança. Afinal, isso é o que muitas pessoas buscam a fim de ter um ano diferente que se entra. Bom, então vamos lá. Nossa reflexão hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Na verdade, aqui a palavra de Deus está falando de sentimentos que são muito importantes. E nós não podemos substituir um pelo outro. Afinal, todos são necessários. O amor não pode ser substituído pela esperança, nem mesmo a esperança pela fé ou vice-versa. Mas fato é que quando nós estabelecemos alguns objetivos na nossa vida e buscamos mudanças, algo que no final do ano as pessoas elas se lembram muito é da esperança. E eu gostaria de falar com você aí de casa sobre a diferença entre fé e esperança. A fé, ela é como uma semente que cresce no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não existem, mas que nós temos a plena convicção de que elas acontecerão. Mas o que pode fazer a diferença na sua vida é ter uma fé positiva. E uma fé positiva, ela é desenvolvida no agora, de forma que a esperança, ela está sempre concentrando no futuro. Para você aí de casa entender, eu vou dar alguns exemplos simples. Enquanto, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem esperança no seu coração e quer uma mudança de vida, essa pessoa ela pode olhar e dizer assim, olha, algum dia eu vou mudar de vida. E ela começa a pensar e a encher o seu coração de expectativas num tempo e no futuro incerto, que ela não sabe quando vai acontecer. Isso é esperança. Agora, a fé, ela começa a trabalhar no agora. É quando você declara, eu creio, eu quero uma mudança na minha vida e eu recebo essa mudança. A fé, ela te leva a mover e a ter algumas ações no agora. Que você começa a plantar, você começa a semear, você começa a agir, mesmo que seja um pequeno passo rumo a essa nova mudança. Então, para a gente entender, a fé, ela trabalha no agora. A esperança, ela trabalha com o futuro. E é sempre importante nós termos esses dois sentimentos, mas nós precisamos nos lembrar que o que move a mão de Deus é a fé positiva, é a fé que vem acompanhada de obras, que vai produzir resultados significativos para mim e para a sua vida. Então, se você quer um ano de 2025, que seja um ano diferente, de mudanças positivas na sua vida, use a sua fé, busque a direção de Deus. E por mais que sejam passos que aos olhos das outras pessoas possam parecer insignificantes, ou você olha assim e fala, mas hoje o que eu posso fazer é isso, dê um passo de cada vez e não desista. E quando nós falamos da salvação então, e lembramos de Jesus Cristo, que foi e é o nosso Salvador, que abriu as portas da eternidade para nós sermos salvos, você precisa crer em Jesus Cristo agora. Você precisa convidá-lo para entrar na sua casa, na sua família, para fazer parte dos seus planos e projetos para o próximo ano agora. Então não perca a oportunidade, deixe de lado o medo e deixe o amor de Deus entrar no seu coração e que boas oportunidades possam vir na sua vida. Então vamos caminhar nesse 2025 com esses sentimentos positivos que vão nos garantir uma jornada feliz? Então vamos lá. Fé, esperança e amor. É o que eu desejo para você. Esse foi o nosso último programa do ano e que você tenha um bom 2025 com muita alegria, paz, amor no coração e Deus na sua vida. Tchau, gente! Até a próxima!